Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esses versos mostram o caminho do saudosismo que caracteriza o modernismo português. Enquanto nós estávamos saindo da mescla de tendências chamada pré-modernismo, misturando autores realistas, naturalistas, parnasianos, que reagiram contra o romantismo, misturados com o simbolismo, numa época de transição, muito principalmente porque nós não tivemos uma estética simbolista significativa de tal forma que desse espaço às ideias, tendências do movimento modernista brasileiro, que só vai acontecer volta de 1922, quando nós temos a eclosão da Semana da Arte Moderna. Bem, é interessante que nós levemos em consideração que a história portuguesa, assim como a origem das escolas literárias, porque sabemos principalmente, fundamentalmente, que não podemos desvincular a literatura da história. E, no contexto português, a queda da monarquia tem uma relação direta com o surgimento do movimento modernista, uma vez que o espírito republicano vai nortear muito dos princípios que o movimento modernista lusitano começa a configurar. E é interessante também frisar a publicação da revista Águia, que na década de 1910 soma-se com o espírito dos autores que eram muito afetos aos novos caminhos do republicanismo e vão plantar a semente da lógica do modernismo lá nos lusitanos. Bem, como pensamento norteador dessa escola, o saudosismo surge com uma força muito significativa. Surge principalmente como um tema dentro da arte literária muito forte nos países lusófonos. E vão dar espaço às outras características bem típicas desse evento literário. Aliado ao saudosismo, é interessante perceber que o sebastianismo reforça a saudade e reforça a palavra nação. O modernismo em Portugal, ele caminha por 3 gerações. Alguns autores consideram um hiato entre 2 dessas fases que nós vamos observar, vamos entender e falar. Bem, a primeira geração é a geração de Orfeu. Essa geração de Orfeu, ela tem um toque dos poetas românticos, as tendências da subjetividade, a idealização, o exagero sentimental típico do romantismo se manifestam nesse evento. Além disso, nós temos o simbolismo, mesmo que é interessante reforçar que há uma relação muito significativa entre o movimento romântico e o movimento simbolista. Essas 2 tendências vão aparecer associadas à lógica do futurismo, principalmente porque a influência das vanguardas nessa tendência artística é também muito significativa, principalmente da influência futurista. O futurismo traz, nessa manifestação, uma aversão muito significativa ao passadismo. A palavra tradicionalismo surge como uma vereda na qual os poetas modernistas não querem trilhar. Dentro dessa lógica, nós vamos perceber que nomes bem significativos, como Álvaro de Campos, Flor Espanca, que nós vamos perceber que ela faz parte daquele ato entre as 3 fases, Almada Negreiros
e Mário Sá Carneiro vão fazer a representação da escola modernista portuguesa. Para frisar bem esses nomes, vamos observar em primeira linha Mário Sá Carneiro. Bem, representante de um subjetivismo muito forte, lirismo significativo, é um autor que tem uma fragmentação de identidade bastante contundente. É muito próximo do derrotismo, tem uma linha pessimista, uma veia pessimista muito significativa e tradutor de uma impossibilidade de relação com o mundo. O autor, o eu lírico que representa o autor, reclama de um mundo que não o acolhe. Reclama de um mundo que o jogou a segundo plano. De uma realidade que não lhe dá espaço para ser feliz. Os versos desse autor são bastante significativos quando ele diz que, para ele, só resta o desencanto. Essa afirmação nos traz o cheiro de angústia, de dor, pela incapacidade de se adaptar com o mundo. Dentro dessa, ainda na linha dos autores do modernismo português, nós temos Almada Negreiros. Um autor que traz para o movimento modernista português a alma das vanguardas. Bem, daí nós vamos ter que fazer uma retomada das vanguardas europeias. Não na consideração das suas definições, mas entender o seguinte: foram eventos intensos e efêmeros, os chamados ismos, que tinham uma proposta radical de mudança na arte. Mas a grande maioria das vanguardas, elas não têm nascedouro na literatura. Elas nascem de outras manifestações artísticas, principalmente a pintura. E Almada Negreiros traz essa significação da pintura para as manifestações literárias desse primeiro evento lusitano, o primeiro evento modernista português. A negação do academicismo, da tradição, são representantes da alma do eu lírico desse autor. Autor de uma análise psicológica muito peculiar, e ele traz a prostituição, um tema proibido, um escândalo na época, e causou reações contrárias muito significativas, que inquietaram muito o autor. Bem, o hiato nessas três fases, ele abarca a autora Forbela Espanca. Essa fase é chamada de interregno. É um intervalo entre o orfismo e o presencismo. É um momento dentro do modernismo muito próximo do simbolismo, que traz uma caracterização significativa da escritora Forbela Espanca. Muito exagerada na demonstração do amor. Forbela Espanca, em Fanatismo, mostra muito bem a sua força nessa fase de transição, nesse ato. Quando ela diz: minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Já toda a minha vida, pois que tu és já toda a minha vida. O exagero, a capacidade de se apegar a sentimentos extremistas aparecem com muita força nessa expressão. Forbela Espanca é uma adepta do decadentismo.
Seu existencialismo e o exagero dessa busca aparecem com muita força em seus versos. E a autora, por vezes, diz que o que lhe resta na vida está perdida, está sem norte. E esses autores, Forbella Spanca, ela fica no intervalo entre o orfismo e o presencismo, mas é interessante perceber as fases bem nítidas. O orfismo, o presencismo e o neorrealismo. O orfismo é vanguardista, tem um vínculo com as vanguardas europeias, muito forte, principalmente o futurismo. O presencismo é intimista, introspectivo, um mergulho em si mesmar-se. E o neorrealismo é fortemente reformalista. Várias obras são destaque no universo do modernismo português. Fanatismo, de Forbella Spanca, se encaixa no interregno, que é uma fase intermediária, e traz todo o exagero da autora. E ela diz: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecido, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando dizem isso, toda a graça, a tua boca divina fala em mim, de olhos postos em ti digo de rastro, podem voar mundo, mover riacho, que tu és como um Deus, princípio e fim.